Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham hoje aqui, neste evento tão importante, que marca os 10 anos da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Estado brasileiro pelos crimes cometidos pela ditadura militar no contexto da guerrilha do Araguaia. Hoje, um dia que é a véspera do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Portanto, uma data muito oportuna para a gente falar de todos esses crimes, desaparecimentos forçados que foram cometidos pela ditadura e também para a gente refletir a respeito da importância desse marco dos 10 anos. Meu nome é Bruno Botti Bernardi, eu vou fazer a mediação desta mesa. Nesta mesa, nós contamos com a presença da Vitória Grabois, do Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, e também com a presença da Crimeia Schmidt de Almeida, Laura Petit, Suzana Lisboa, da Comissão de Familiares de Mortes e Desaparecidos Políticos, e ainda a presença da Beatriz Galli, diretora aqui do Programa Brasil do CEGIL. Antes de passar a palavra a elas, eu quero começar aqui com uma reflexão, de que em países como o Brasil, onde os mortos não podem descansar, os vivos também nunca vão ter descanso. O terrorismo de Estado no Brasil se expande, se amplia, se complexifica, e o Brasil não poderá ser um país mais justo e democrático enquanto persistirem todas essas tendências. Um Estado fora da lei, como o Brasil, que descumpre a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, um tribunal internacional, nos leva a esse abismo que nós temos vivido diariamente no nosso país. E por que isso? Porque quando se planta impunidade, a colheita será sempre de mais violência e de mais indiferença com a vida humana. E aí a gente entende os 180 mil mortos da Covid, os 83 mil desaparecidos por ano no Brasil, os mais de 60 mil homicídios por ano no nosso país. Então, aqui eu encerro, passo já daqui a pouquinho a palavra para as nossas expositoras, mas antes eu quero agradecê-las. Suzana, Vitória, Crimeia, Laura, agradecer vocês e todas as familiares que nos acompanham. Vocês são reservas éticas da nossa sociedade. Vocês são reservas éticas do Brasil. Há mais de 40 anos, vocês lutam contra toda essa indiferença social tão forte no nosso país. Vocês nos trazem a todo momento a necessidade de recordar neste Brasil que quer esquecer e que quer esconder. Muito obrigado mais uma vez pelo coração imenso de cada uma de vocês. Muito obrigado pela força de resistência de cada uma de vocês. O Brasil é melhor porque tem mulheres como vocês. Muito obrigado. E agora sim, dando início aqui à nossa mesa sobre os 10 anos da sentença, eu passo a palavra a Vitória Grabois, do grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez, Vitória, por estar aqui conosco nesta noite. Eu que agradeço, que é muito importante a nossa luta. Eu sou da diretoria colegiada do Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, mas não sou só isso, né? Eu sou familiar de 3 desaparecidos políticos do Araguaia. Né? Meu pai, Maurício Grabois, meu irmão, André Grabois, e meu primeiro marido, Gilberto Olímpio Maria. Né? Eu queria começar essa nossa noite fazendo uma homenagem a Maria Augusta Capistrano, que ontem nos deixou, que não é familiar do Araguaia.
O marido dela, ela era esposa de um militante do PCB que é desaparecido. Ontem ela nos deixou aos 105 anos, você vê, uma mulher de 105 anos que lutou a vida inteira para o esclarecimento da morte de seu marido, não só de seu marido, mas de todos os desaparecidos políticos desse país, e no meio do caminho ainda perdeu um filho, quer dizer, nessas trajetórias, né, talvez até consequência da vida que tiveram. Então, ontem, Maria Augusta nos deixou uma mulher pequenininha, frágil, aparentemente, mas de uma coragem e de uma força inigualável, né? A geração da minha mãe está indo embora, nós agora estamos... A nossa e a nossa também já está indo. A outra coisa que eu queria agradecer é que a ação do Araguaia, quando nós entregamos em 1900, foi entregue à Comissão de Direitos Humanos da OEA, foi em 1995. E essa ação ela só começou a andar mesmo. A gente tem que agradecer as pessoas trabalham, mas tem mais pessoas que a gente tem que agradecer que fazem assim, que fazem o seu trabalho, mas que quando as pessoas fazem o seu trabalho direito, a gente tem que agradecer. Eu gostaria de agradecer, assim, publicamente, a Beatriz Afonso, que foi diretora do CEGIL durante 13 anos e que saiu, que na sua entrada, e junto com a diretora executiva do CEGIL, a Viviana Krisivic, não sei se fala esse nome dela, Krisivic, a Bia me corrija, ela morou um ano no Brasil, a Viviana, e elas, então, deram impulso a essa ação, entendeu? Então, sempre eu gosto de agradecer as pessoas precisam serem, assim, sabe, pelo menos acarinhadas no trabalho que fizeram. Então, me coube aqui começar o trabalho, quer dizer, há mais de 40 anos, os familiares do Araguaia, principalmente, começaram as buscas, começando por Dona Cirene Moroni Barroso, mãe da Jana Moroni Barroso, que foi para o Araguaia, que pegou sua filha Lorena, carregou ela para a Europa, foi para todos os órgãos internacionais, a Anistia Internacional, as igrejas presbiteriana, a igreja católica, todo quanto era lugar, em busca da sua filha. Eu não participei desse primeiro momento, porque eu vivi na clandestinidade, na cidade, eu fui clandestina no meu próprio país. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, mas eu fiquei clandestina em São Paulo. Vivi na clandestinidade durante 16 anos, de 1964 até o início de 1980. E quando eu voltei em 1980, eu fui para o Comitê Brasileiro pela Anistia do Rio de Janeiro. E quando lá cheguei, já havia um movimento dos familiares, liderado até pelo seu doutor, pelo Edgar, o senhor Edgar Correia, pai da Maria Célia Correia e pai do Elmo Correia e sogro da Thelma Regina Correia, e Dona Cirene, que eram as lideranças dos familiares aqui no Rio de Janeiro, iniciando os preparativos para a caravana que iria à região do Araguaia pela primeira vez. Então, ao primeiro momento, contando assim um pouco da história, me mandam para eu totalmente assim, por fora, porque você vive na clandestinidade, por mais que você estude, por mais que você leia jornal, que veja, você não tem com quem discutir. A minha vida era o meu filho e a minha mãe. Então, nós éramos do PCdoB, e, na época, veio a queda da Lapa em 1976 e nós perdemos todo o contato com o PCdoB e ficamos isoladas e não sabíamos o que acontecia. Aí me pegam, né, porque como meu pai era o comandante da guerrilha, me mandam para Brasília com um livro de ouro para recolher dinheiro para a caravana. Eu não conhecia ninguém, sabia lá quem era quem, então, mas eu era meio maluquinha, ainda sou, né, mas eu era mais, agora eu melhorei, a velhice me fez ficar mais calma, e eu entrava no gabinete dos deputados arrecadando fundos para a gente ir para poder ir para a guerrilha, auxiliada pela Milena, que também tem que agradecer muito, que era assessora do deputado José Genuíno. Mas naquela época ela não era assessora do Genuíno, ela era assessora daquele cara lá do PMDB, que agora eu esqueci o nome dele, que era o chefe, acho que ele era presidente do MDB e tal e coisa. Então, eu ia de gabinete em gabinete, pegando dinheiro, arrancadei o livro de ouro,
os deputados deram R$ 1.000 e os senadores deram não, reais nada, aquele tempo era cruzeiro, 1.000 cruzeiros e os senadores deram 5.000. E também graças a essa ida ao Araguaia, eu tive um contato com Chico Buarque de Holanda, que foi na casa da minha prima, e ele nos deu R$ 20.000, o MPB4, o Maurício Tapajós, foi assim, nós tivemos muita ajuda, os Niemeyer, sabe? E aí a gente angariou esse dinheiro e fomos para o Araguaia, aquela caravana do CBA, apoiada pela OAB Nacional. O doutor Seabra Fagundes nomeou o advogado Paulo Fonteles como representante da OAB, a Pastoral da Terra e o pessoal lá do Pará, a Comissão de Direito, que valia o CBA, mas chamava lá Comissão de Direitos Humanos, e fizemos uma caravana que durou 15 dias, no final do mês de outubro. Primeiro fomos recebidas pelo Dom Alano, que era o arcebispo de Marabá, que nos recebeu na casa dele, na casa paroquial, e nós começamos a ir nos lugares. Aí abrimos Palestina, Brejo Grande, uma série de lugares. E quando nós íamos, o exército nos acompanhava. Nós éramos acompanhados pelas C-14 hoje é a Blazer, naquele tempo. Nós entramos na Transamazônica e nas vicinais da Transamazônica, e eles ficavam escondidos nas emboscadas para saber onde a gente iria, né? Então, assim, foi muito tenso. Quando nós pegamos a Transamazônica, e eu, meio burrinha, eu achava que a Transamazônica era uma estrada que era até asfaltada, era um caminho, a Transamazônica era uma abertura no meio da mata. E nós fomos de caminhão, né? As mães na faixa dos 60 anos, nós mais jovens da caravana, era eu, o próprio Paulo Fonteles, a Diva, que era da Bahia, a irmã, aquela menina do Iraçu também, que era a mais jovem de todas, o Djalma, a Abigail, do CBA, éramos assim, poucos. Depois chegou a deputada federal, era deputada estadual pelo Ceará, Maria Luísa Fontinelli, e chegou o deputado Roberto Valadão, que era irmão do desaparecido Ari Valadão, né? E o pessoal da CPT nos acompanhava com o Macluf, que era um jornalista de São Paulo. E o que mais impressionou aos jornalistas foi que eles diziam que a guerrilha, isso assim, era um foco, como Fidel fez. Fidel chegou na Bolívia e fez um foco na guerrilha. A guerrilha do Araguaia não foi um foco, foi um trabalho. E lá nós pudemos constatar que era um trabalho mesmo de massa. Os guerrilheiros fizeram trabalhos de massa. Tinham guerrilheiros que se destacaram nesse trabalho. E esses guerrilheiros eram adorados, eram amados pela população. Isso a gente pôde perceber no primeiro momento que nós fomos recebidos. Chegou um dia lá, nós estávamos na Palestina, a dona Sirene estava andando lá, panfletando, a dona Sirene sumiu. Aí, cadê a dona Sirene? Ficamos assim, preocupadíssimos, porque nós achamos dona Sirene. O que tinham feito? Tinham pego dona Sirene, as mulheres, colocaram ela dentro de uma igreja para falar sobre a filha dela, que era a Jana, que lá era chamada Cristina, para contar o que havia realmente acontecido com a Cristina, né? Nessa ida também, lá acho que não sei, na Palestina também, nós fomos na casa de um bate-pau chamado João Pernambuco. Esse cara descreveu como ele matou meu pai. Quando ele começou a contar como matou meu pai, eu me retirei do casebre que ele falou, vou fazer um café. Eu peguei, me retirei e falei, eu não vou tomar café de um bate-pau, o cara que chegou lá e levou o comando do exército para matar meu pai. E a minha mãe ficou na casa. Quando ela saiu, que ela tomou aquele café lá que ele fez, eu disse para ela, você ainda aceita o café do homem que levou o exército brasileiro para matar meu pai? Ela falou assim, eu não ouvi. Naquele dia, a minha mãe ficou surda. Dali para frente, minha mãe nunca mais ouviu.
Então, a importância disso, das famílias, o que tem de importante, muitas mães, como Dona Cirene, como a Dona Júlia Lund, como Dona Helena, né, que não eram mulheres politizadas, que se politizaram na luta pela busca dos seus filhos. Minha mãe era uma mulher politizada, minha mãe era membro do partido, eu era politizada, a Diva era, a Abigail era, entendeu? Mas as pessoas, essas mães tiveram um papel importantíssimo. Então, eu acho, o que foi de importante nessa caravana? A nossa ida lá, né, para a gente constatar em loco o trabalho dos nossos parentes, isso nos causa assim, que não era um trabalho, não era um foco guerrilheiro, eles estavam lá trabalhando, fazendo trabalho político junto com os camponeses, isso é muito importante. E o mais importante na questão, vamos dizer, da sentença do Araguaia, foi que no dia 2 de novembro de 1980, lá se vão 40 anos, eu era jovem, mais magra, né, tinha cabelos pretos, né? E 40 anos, e agora? Nós estávamos no cemitério de Xambioá, quando uma mulher chorava copiosamente na frente de um túmulo lá. E aí ela nos disse, aqui nesse túmulo está enterrado o doutor Juca, que era o doutor Juca João Carlos Haas, sobrinho, né, que era um médico da guerrilha. Ela disse, mataram ele, enterraram ele aqui, meu pai morreu há não sei quanto tempo, já disse lá, sei lá quanto tempo o pai dele tinha morrido, o pai dela, enterraram e fazia uma semana que o irmão dela tinha morrido, enterraram em cima, quer dizer, eles botavam os cadáveres dos guerrilheiros em cima dos guerrilheiros, eles iam amontoando um em cima do outro, né? Esse depoimento foi escrito até o Paulo Fonteles, que fazia o relatório para a OAB. Mas, quando a gente estava lá na Xambioá nesse dia, o Paulo Fonteles foi chamado a Belém e ele pediu que eu fizesse o relatório. Inclusive, esse relatório foi escrito por mim, dessa conversa com essa mulher. Daí, desse relatório, a irmã do João Carlos Haas, a Sônia Haas, ela leu esse relatório e conseguiu, 11 anos depois, em 1991, organizar uma outra caravana aí da Araguaia para a gente fazer as buscas no cemitério de Xambioá, com a ajuda da Arquidiocese de São Paulo, D. Paulo Evaristo Arnes, e com a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese, com a Margarida Genevois, que financiou a nossa estada. Nós só pagamos a passagem e toda a estadia foi financiada pela Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. E lá em 91, que também estava a Suzana e também estava a Crimeia, na hora que a gente abriu, até eu e Crimeia, fomos à casa dessa mulher, junto com o advogado, a Tonfon, pedir autorização para ela que o Badam Palhares, que era o médico legista da Unicamp, que nos acompanhava, que pudesse abrir aquela cova para a gente poder retirar os restos mortais que ali estavam. Chegando lá na casa dela, ela já não morava mais em Xambioá, ela já tinha mudado para Belém. Mas o filho dela, quando nós estivemos lá em 80, era adolescente, já era um cara de 23 anos, e ele deu essa autorização. Então, na hora que foi aberta aquela cova, saiu um esqueleto. Isso eu nunca mais esqueço, que eu tenho horror de ver camisa de tergal vermelha e azul marinho, que às vezes era um negócio meio que se usava muito nos anos 70, 80, em São Paulo, né? No Rio eu não sei, mas em São Paulo se usava. Então, se eu vejo uma camisa vermelha e azul marinho, eu me vi aquela cena, aquele esqueleto vestido com aquela camisa, que era o tio dele. Ele falou, eu me lembro, eu tinha 13 ou 14 anos, sei lá, e eu me lembro que meu tio foi enterrado com essa camisa. E ali foram retirados as ossadas. Tirou ele, tirou o avô, e aí tirou a ossada de um homem jovem, alto, com um tiro na perna direita, e tirou um esqueleto de um homem mais velho, que se presume hoje que seja o velho Manuel Chaves, que se encontra lá misturado com todas as ossadas que foram tiradas posteriormente na UNB, na Universidade Federal de Brasília.
E aí um cara qualquer lá falou assim, abre ali. Aí apontou lá um lugar para a gente. E quando se abriu, sai enrolada no paraquedas um corpo parecendo uma mulher da minha altura, até que a Crimeia disse, pode ser Maria Lúcia ou pode ser a Áurea, porque as duas eram baixinhas da sua altura, né? Porque eu tenho eu tinha 1,54 m, agora devo ter menos. 1,54 m, pequeno. Aí até o Badam Palhares me mediu, uma coisa chocante, e mediu também aquele corpo que foi achado, que também, impressionantemente, estava calçado com uma botinha que não se desfez, uma calça que tinha uma renda e uma cartucheira com um tiro aqui na testa, né? E foi, então, até hoje, quem é? Depois de 6 anos, a família, a Laura vai falar sobre isso, é que se descobriu, que se localizou, que era Maria Lúcia Petit. E depois, em 2009, depois de muitas indas e vindas, de muitas idas a laboratórios, que foram, que voltaram e que tal, se descobriu que não era o João Carlos Reis, que era o Bergson, né, o estudante do Ceará, que também disse que era um cara alto, que também tinha... Porque, no primeiro momento, eu achei que era o João Carlos por causa do tiro na perna, porque antes ele tinha sido ferido com tiro na perna, ele sobreviveu na primeira emboscada e morreu na segunda. Então, tudo, quer dizer, tivemos uma comissão, uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil a localizar os restos mortais de 69 guerrilheiros, né? Que tivesse que fazer a identificação e que entregasse os restos mortais para que nós dessemos, finalmente, uma sepultura condigna aos nossos familiares, isso nunca aconteceu. Criaram grupos de trabalho, gastaram, agora o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, com a Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos de São Paulo e mais o CEGIL, respondemos ao Estado brasileiro. E lá o Estado disse que eles gastaram em todas essas buscas que eles fizeram com o Grupo de Trabalho Araguaia, 23 milhões de reais. 23 milhões. A quê? O que descobriram? Quem eles tiraram, né? Tiveram esses grupos de trabalho do qual eu me recusei aí, porque eu já fiquei velha, não tenho mais condições de ficar assistindo, abrindo vala e retirando cadáveres de dentro das valas, e muitas vezes, como o meu próprio filho me disse, que meu filho foi uma vez, que tiraram uma senhora velha de idade, que tinha sido enterrada há pouco tempo, que é muito mais chocante do que você ver um esqueleto, né? O esqueleto já não tem mais pele, não tem mais nada, só tem os ossos. Agora, você vê uma pessoa que morreu há pouco tempo, que ainda tem olho, que ainda tem cabelo, tem lá o quê, sabe? Isso aí é nos crucificar, é nos torturar. Nós somos totalmente torturadas. Eu nunca fui presa, nunca fui para o pau de arara, mas eu sou torturada psicologicamente. Então, que governos são esses? Todos esses governos civis que sucederam à ditadura militar têm uma dívida com os mortos e com os familiares, com eles, com os nossos parentes, conosco, que estamos à busca, e com a sociedade brasileira. Porque nunca no Brasil, o Brasil é o país mais atrasado da América Latina, em todos os sentidos, nas buscas, né, na Comissão da Verdade, e é bom dizer que só tivemos Comissão da Verdade, porque nós estamos, graças à sentença do Araguaia, porque nós estamos lá em São José da Costa Rica, em maio de 2010, quando o presidente de então, Luiz Inácio Lula da Silva, mandou um anteprojeto para o Congresso Nacional para que se criasse uma Comissão Nacional da Verdade, porque ele tinha certeza que uma das demandas da Corte seria criar a Comissão Nacional da Verdade no Brasil. 46 anos depois do golpe militar que aqui teve, o Brasil cria uma Comissão da Verdade. O que essa Comissão da Verdade fez? Foi a Comissão da Verdade do possível, que o governo, sabe, que eu votei, nunca fiz campanha, mas votei para os governos ditos populares, que nós pensávamos que iam ficar do nosso lado, porque eu ainda burra velha, assim, quando o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu pensei que isso ia nos ajudar, que os governos que se diziam democráticos, que se diziam amigos do povo brasileiro, que se diziam nossos amigos, eles iriam fazer o mínimo. Mas acontece que os acordos, sabe, o toma lá da cá,
sabe? Nunca deixaram que esclarecesse, que isso fosse esclarecido. Isso é uma das consequências hoje da violência que nós temos no Brasil, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, onde esse ano já se mataram 12 crianças com a chamada bala perdida. Que bala perdida é essa? Um país que mata inocentes, que mata o preto, o negro, o favelado. Enquanto a questão da ditadura militar, enquanto esses arquivos não forem abertos, enquanto não se esclarecer, a violência vai continuar. É claro que com esse governo que está aí, a coisa só vai piorar, né? Agora eu não tenho esperança de mais nada. Agora a gente luta, fala, sei lá por quê, porque a gente tem que lutar, porque, como diz, né, a única luta que se perde é a luta que se abandona, que até a Crimeia falou isso lá na corte, e o juiz do Uruguai, muito bonitinho, por sinal, um velhinho assim simpático, mandou que a Crimeia levantasse e lesse a camisa da Crimeia, a Crimeia ele leu. A única luta que se perde é aquela que se abandona. Ele foi assim, o voto dele estava dado, a gente já tinha visto lá, né? Que era algo fenomenal. Então, não sei se eu tenho mais tempo para falar. Hein, Bruno? Não está escutando. Vitória, se puder encerrar, aí a gente passa para a Crimeia, por favor. Então, dizendo isso. Então, eu espero que, sei lá, que eu tenho muito pouco tempo de vida, né? Já tô no fim, né? Estou chegando ao fim. Eu espero que alguma coisa aconteça. Já não tenho mais esperança de enterrar ninguém, mas eu quero que a gente, pelo menos, consiga, daqui a 4 anos, ter um governo minimamente democrático, que a gente acabe, sabe, com esse governo que está desmantelando o nosso país, que é muito triste o que está acontecendo, o desmantelamento da educação, da saúde, do meio ambiente, nesse mundo que a gente vive. Então, é isso que eu espero, e é isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Vitória, muito obrigado mais uma vez. Eu passo a palavra imediatamente para a Crimeia Schmidt de Almeida. Por favor, Crimeia. Boa noite a quem está nos ouvindo. Primeiramente, eu queria agradecer a Unifesp, através do CAAF, que nos cedeu essa sala. Agradecer à Universidade Federal da Grande Dourada e à Universidade Estadual de Minas Gerais, que são as que estão promovendo esse debate. Bem, pela nossa programação aí, eu devo dar continuidade a estas buscas que foram feitas pelos familiares. Depois dessa ida ao Araguaia, em 1981, se não me engano, 80, a guerrilha, que era muito pouco conhecida, aliás, inclusive, muitas pessoas de esquerda ignoravam a existência da guerrilha, porque a censura foi muito grande, passaram a ter dados, porque esses depoimentos de que a Vitória falou, eles foram incluídos num relatório que foi entregue pelo Paulo Fonteles à OAB. Ele era o representante da OAB lá na caravana. E é impressionante esses depoimentos, porque eles dão muitos detalhes. A meu ver, até hoje, é a melhor fonte de informação que nós temos. Todas as outras que custaram 23 milhões, sei lá quanto, não nos forneceram os dados que essa caravana nos forneceu. E são os dados mais confiáveis, porque quando eles foram colhidos, não havia nenhuma promessa de reparação financeira para ninguém. Eles foram dados, foi aquilo que a Vitória colocou. Levaram a dona Sirene escondido para um cantinho da igreja para contar, porque o exército estava do lado de fora, vigiando
cercando, amedrontando. Então, foram depoimentos dados em situações muito difíceis e que as pessoas deram esses depoimentos porque se identificaram com os familiares daquelas pessoas que elas conheceram lá no Araguaia. Então, com estas informações, nosso advogado já havia entrado com um pedido na justiça. Eu não vou lembrar a ordem, é uma coisa que eu não consigo lembrar, mas foi assim, foi uma tentativa de pedir esclarecimentos ao presidente da República. E a resposta foi que o presidente da República só comanda as Forças Armadas em tempo de guerra. E nós estávamos falando de uma guerrilha. Então, não foi aceito pela justiça. Foi feita a segunda, não sei se é a segunda ou se é a primeira, a ordem, vocês me desculpem, mas foi feita uma outra, às Forças Armadas, ao Exército. E o Exército respondeu que nós nunca tivemos uma guerra neste país, mas quem comanda as Forças Armadas é o presidente da República. Então, ficou um jogo de empurra daqui para lá, de lá para cá. Então, o advogado pensou o seguinte, entrar com uma ação contra a União. É uma ação declaratória, cível, não responsabiliza penalmente ninguém, e ela só foi possível, embora ele tenha começado essa ação em 79, logo depois da anistia, essa ação só foi aceita pela justiça brasileira em 82. E foi aceita e lá ficou, porque, inclusive, quando as Forças Armadas foram interpeladas, né, dentro do processo judicial, para saber sobre a guerrilha do Araguaia, a resposta foi que nunca existiu guerrilha no Brasil, que o que acontece são práticas regulares de treinamento, de luta na selva, e PPP, mas a guerrilha nunca existiu. A guerrilha só foi existir oficialmente pelos agentes do Estado em 93. É a primeira declaração em que o Estado brasileiro assume que existiu a guerrilha, que é quando lá os ministros militares dão informações sobre alguns desaparecidos, algumas pessoas, né, que o ministro da Justiça pergunta e esses ministros militares, na época, era Ministério do Exército, Ministério da Marinha, Aeronáutica, e eles respondem. Então, foi nessa época que eles reconheceram a existência dessas pessoas. Então, essa ação que entra em 82, ela vai seguindo sem julgamento, tem umas audiências de vez em quando, mas logo interrompe. Logo interrompem e, inclusive, em 85, quando a gente estava fazendo depoimento lá para o juiz, que era o doutor Vicente Leal, que depois se tornou ministro do Superior Tribunal de Justiça, e depois se aposentou porque foi acusado de vender habeas corpus para o narcotráfico, e punição de ministro aposentadoria com todos os vencimentos, né? E então ele se aposentou. Mas esse juiz, que aliás, no dia dessa audiência, em 85, ele disse que tinha feito Escola das Américas. Então, quer dizer, por sorteio, nós fomos sorteados para um juiz perfeito, né?
E nesse dia dos depoimentos, a Beth Mendes havia ido com Sarney, que era o presidente, ao Uruguai, e lá ela encontrou o Ustra, que era o adito militar da Embaixada Brasileira no Uruguai, e ela denunciou como torturador. E aí o juiz disse que tinha criado uma situação muito difícil, que é suspender os depoimentos. Como se fosse fácil gente do Brasil inteiro chegar em Brasília para dar um depoimento e depois suspende. Mas foi assim. Bem, então esse processo seguia nesse ritmo e a gente batalhando junto ao Congresso no sentido de que fosse feita alguma coisa, já que a justiça não fazia, a justiça não... Antes disso, em 89, esse juiz deu a sentença dizendo que nós não tínhamos direito à ação porque a anistia havia resolvido o problema, né? E, quer dizer, desaparecido não era morto, mas, segundo o entendimento desse juiz, foi anistiado. Quer dizer, pessoas que nem se sabia onde estavam. E nós recorremos, né, em 89. Aí, nós começamos a fazer uma batalha junto ao Congresso, no sentido de que fizesse alguma CPI, alguma coisa, porque a justiça estava sendo inoperante. E nesse debate, nessa discussão, durante esse processo de discussão, foi feito, o presidente Fernando Henrique faz a Lei 9.140, que reconhece que 136 desaparecidos políticos haviam sido mortos pelo Estado. E isso me deixou muito preocupada, porque o crime de morte prescreve, o de desaparecimento não. Então, como tudo nosso demora 20, 30 anos, esse crime ia prescrever. E, nesse meio tempo, também eu fui fazer um curso de Direitos Humanos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e lá os professores, né, explicando a importância da comissão e da Corte Interamericana, que nós podíamos levar os problemas de violação dos direitos humanos, e que não sei o quê. Eu disse, olha, isso é muito bonito, mas não resolve, porque você só aceita depois de esgotados os recursos internos. E aqui no Brasil, os recursos internos não se esgotam, porque nós entramos em 82, nós já estamos em 95, e esse processo não é julgado. E o professor Antônio Trindade, ele falou assim, depois nós vamos conversar. E ele me disse, olha, você pode entrar com uma petição dizendo o seguinte, que a demora em fazer justiça esgota os recursos internos, porque não se faz justiça nesse país. Tudo bem. Então, nós começamos a pensar como fazer isso. E porque a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana não funcionam no Brasil. Então, era preciso de uma instituição que fosse internacional, que tratasse dessas questões. E, assim, a gente procurou inicialmente o Human, depois eles passaram o caso para o CEGIL, e o caso ficou com o CEGIL, que acompanha até hoje, né? E nós começamos essa ação em 1985, foi encaminhada para a Comissão Interamericana, e aí o que é que acontece? Neste meio tempo, né, também os recursos, essas coisas estão correndo. Nesse meio tempo, o Collor, foi o impeachment do presidente Collor,
E aquela mesma desembargadora que votou o impeachment dele lá, votou o processo, sei lá, não é o impeachment, nem que foi o Congresso, mas o processo, eu não me lembro o nome dela, ela reconheceu que nós tínhamos o direito à ação. Então, volta tudo para a primeira vara da Justiça Federal, e isto foi em 93, e quando foi em 95, a gente entra na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, logo com o CEGIL, logo em seguida com o CEGIL, e a sentença, em 2003, quando a comissão resolve, porque se a gente entrou com um pedido porque se demorou a fazer justiça aqui no Brasil, a comissão não demorou menos, certo? Porque a comissão só encaminhou para a corte em 2007. Entramos em 95, quer dizer, 12 anos. Aqui já tinha 13, mais 12, 25, né? Então, o tempo vai passando. Para nós, o tempo é muito longo. E aí a gente entrou a juíza julgou, né, a sentença, nos deu ganho de causa, e o Estado brasileiro, lamentavelmente, como disse a Vitória, o governo do Lula, recorreu da sentença. E nós só fomos ter essa sentença transitada e julgada em 2007. E é quando a comissão encaminha o caso para a corte. A corte foi um pouco mais rápida, foi em 2010, e deu a sentença, que tem vários pontos. A sentença tem 16 ou 18 pontos, não sei, de recomendações, mas que, para nós familiares, 2 pontos são fundamentais, e esses 2 pontos não foram cumpridos, que é a responsabilização penal dos responsáveis pelos desaparecimentos e a entrega dos restos mortais. Então, o que a gente, com essa sentença da corte, aliás, antes da sentença da corte, vendo que a sentença ia ser nesse sentido, o Estado brasileiro cria o Grupo de Trabalho Tocantins, que já é uma aberração, já faz parte do negacionismo histórico, porque a guerrilha foi no Araguaia e o grupo de trabalho é no Tocantins, né? E foi criado pelo Ministério da Defesa, e só tinha militares nessa busca, e essa é uma das buscas que, somando, dá aqueles milhões de que a Vitória falou, né? Nós nos recusamos a participar com o Ministério da Defesa, então depois isso muda para Grupo de Trabalho Araguaia, com a participação do Ministério da Defesa, da Justiça e dos Direitos Humanos. Mas era o seguinte, iam cerca de uns 60 militares fardados com aquela farda de camuflagem, de combate, e uns 3 familiares, máximo 3, 4 familiares. Então, o que assustava muito a população, que foi vítima dos militares com aquela mesma farda, né? Inclusive, uma das vezes que a gente foi no Araguaia, que não foi com o Exército, os helicópteros do Exército passaram dando voos rasantes em cima do rio Araguaia, o que apavorou a população.
Então, a presença deles dificultava muito a busca de informações, né? Então, nós acabamos que nos finalmente a gente não ia mais porque era inútil ainda, né? Porque era um negócio assim, se você pedia um copo d'água, você tinha que pedir o comandante pedia lá o soldadinho trazia o copo, você ia pegar o copo d'água, não podia, ele tinha que entregar para o comandante entregava para você. Quer dizer, é um ritual que nós, civis e civilizados, não estamos acostumados. Bem, essa ação, né? Os dois pontos essenciais dessa sentença que está completando 10 anos não foram cumpridos, né? Com essas buscas todas que o Exército fez lá, eu falo Exército porque a maioria, né, iam 70, 80 pessoas, 3 familiares, alguns peritos, e o resto era militar, do Exército. Com essas buscas, e considerando o que nós achamos lá em 91, nós não temos assim a informação precisa, se são 27 ou 29 ossadas que estão na Universidade Nacional de Brasília, sendo que a primeira está desde 1991, até hoje não foi feito DNA, não foi feita identificação, não foi localizado os familiares, os prováveis familiares, que é o Francisco Manuel Chaves, que foi membro da Marinha Brasileira, quer dizer, eles tinham muita informação sobre ele, né? Ele foi da Marinha Brasileira. E então, essas 27 ou 29, que a gente não sabe, continuam até hoje lá. Os dois desaparecidos do Araguaia, que é a Maria Lúcia Petit e o Bergson Gurjão Farias, foram encontrados pelos familiares, sem nenhuma ajuda do Estado brasileiro, porque com a ajuda do Estado brasileiro são essas ossadas que estão lá. Para localizar essas pessoas, nós contamos com o apoio da Igreja, da Comissão Justiça e Paz, uma pessoa que foi muito solidária conosco, que foi a Margarida Genevois, que inclusive foi lá para a caravana para ajudar a procurar, obter informações. Enfim, eu vou encerrar aqui por causa do tempo. Depois a gente faz pergunta e vamos dar continuidade. Muito obrigado, Crimeia, pelo seu depoimento. Eu só queria esclarecer um ponto para quem nos está assistindo, é que ao mesmo tempo em que as familiares tinham, então, essa ação na justiça brasileira, tramitando desde 82, em algum momento se encaminha também a denúncia internacional para a Comissão Interamericana e, posteriormente, para a Corte Interamericana. Então, a ação na justiça tramitou na justiça brasileira, tramitou de 82 até 2007, quando foi transitada em julgado, depois de muitos recursos da União. Quando ela é transitada em julgado, finalmente a Comissão Interamericana encaminha, né, que aí finalmente tinha esgotado tudo aqui no Brasil, a comissão encaminha a denúncia, o caso, para a Corte Interamericana, e na Corte foi julgado em 2010, resultando nessa sentença não cumprida até hoje. Laura, agora sim, passo a palavra a você. Muito obrigado novamente pela sua presença aqui conosco hoje. Obrigado pelo convite, boa noite a todos. E eu quero dizer que eu sou irmã de 3 desaparecidos do Araguaia, Lúcio, Jaime Petit e Maria Lúcia Petit, que foi a primeira guerrilheira identificada do Araguaia. E eu queria ressaltar, assim, a importância
da Maria Lúcia ter sido identificada, uma vez que os governos militares sempre negaram a existência da guerrilha, porque houve censura na imprensa, a população brasileira não teve notícia das operações militares que ocorriam na região, e ali foram desaparecidos, né, de acordo com essa ação da OEA. O pedido foi feito em cima de 70 militantes e da execução sumária da Maria Lúcia Petit, porque ela foi localizada antes da ação ir para uma audiência da corte. E, fora isso, não estão listados os camponeses que também desapareceram, que foram mortos, torturados, pela ação das Forças Armadas na região, reprimindo a guerrilha. Eu também queria, além dessa importância de ter uma desaparecida identificada, é que revela a possibilidade para outros familiares de que seria possível, através das buscas e dessa luta contínua, de encontrar os seus familiares, né? E também ressaltar a importância do julgamento da corte, porque, pela primeira vez, decorridos 40 anos, o Brasil é levado a julgamento e pela ocorrência dos crimes da ditadura militar. Então, é um caso histórico. E a sentença, além disso, a sentença que foi emitida pela Corte teve uma abrangência muito maior do que o que foi pedido com relação ao desaparecimento forçado dos militantes da guerrilha do Araguaia, porque ela foi extensiva a todos os crimes ocorridos, a todas as mortes e desaparecimentos ocorridos no Brasil nessa época. E a sentença de hoje, aliás, a sentença que a gente comemora 10 anos em que o Brasil foi condenado, ela não foi cumprida nesses aspectos que já foi enunciado, quanto à localização dos corpos, a entrega para os seus familiares para sepultamento digno, o esclarecimento das circunstâncias das mortes, a investigação dos responsáveis e, finalmente, aquilo que é muito importante, após a investigação dos responsáveis, que eles fossem levados a julgamento e feita a justiça. Isso até hoje não ocorreu. A gente sabe que, a exemplo de outros países, né, que, após a ditadura, criaram suas comissões da verdade, e que foi um passo para a justiça de transição, isso não ocorreu. Ocorreu na Argentina, ocorreu no Chile, né, ocorreu na África do Sul, inclusive, após o apartheid, quando assumiu o Mandela, para esclarecer todas as violações dos direitos humanos, mas isso no Uruguai, no Brasil, isso não aconteceu até hoje, e nós não vimos nenhum violador de direitos humanos sentar no banco dos réus até hoje. Então, nós estamos aguardando, porque nós gostaríamos realmente de receber os restos mortais dos nossos familiares, mas o tempo já decorrido, as nossas mães já faleceram e nós estamos aqui levando ainda essa luta que foi iniciada por 22 mães, né, no processo inicial pela busca da sepultura, do atestado de óbito e das circunstâncias de mortes. E eu gostaria também de repetir que, após a sentença da corte, né, cuja sentença o Brasil deveria, sim,
fazer todos esses requisitos de entrega de corpos, da promoção da justiça, nós vimos que até hoje nenhum desaparecido foi feito após a sentença. Os 3 casos de corpos localizados foi por iniciativa exclusiva dos familiares, no caso aqui já narrado, com o apoio da Comissão de Justiça e Paz, da OAB. Mais uma vez, o agradecimento a Margarida Genevois, hoje com 95 anos, e ainda cumprindo, lúcida, cumprindo com o seu dever, porque votou na última eleição municipal de São Paulo, e isso nós queríamos realmente revelar isso, porque ela até hoje está em defesa dos direitos humanos no Brasil, né? E eu também gostaria de dizer que esses 3 casos, que é do militante negro, Manuel Chaves, se encontra até hoje, já quase 30 anos, lá na Polícia Federal ou na UNB, aguardando identificação. O Bergson também demorou, depois de localizado pelos familiares, como a Vitória e a Crimeia já disseram, que foi encontrado em 91, na mesma data em que foi localizado o corpo da Maria Lúcia, em Xambioá, demorou de 91 até 2009 para ser feita a identificação. E, como diz, após a sentença da corte, já vão 10 anos, e nós temos lá em Brasília armazenados 27 ou 29 ossadas retiradas da região do Araguaia sem nenhuma identificação. Então, até hoje, a gente sabe que a política do esquecimento, a política do silêncio está vigorando até hoje. Na década de 70, era a censura, era o silêncio total, nunca existiu. E a gente sabe que essa política de não identificação dos desaparecidos forçados é uma política assim, o corpo identificado é a prova do crime. Então, se não existe identificação, também não existe crime. É o negacionismo da história que está em prática hoje, e a gente tem que reforçar essa questão da memória, a questão da história ser contada e recontada por nós, por nossos filhos, nossos netos, para que essa história nunca mais se repita, né? As torturas, os desaparecimentos forçados, nós temos que manter presente a memória, contar essa história para evitar a impunidade e a repetição do Brasil, aquele Brasil nunca mais, né? E eu gostaria também, eu acho que vou ter um pouco de tempo para falar também que antes da audiência da corte, que foi em 2010, maio, nós tivemos o julgamento de uma DPF 153 que questionava a vigência da lei de anistia feita em 1979, em plena vigência da ditadura. E nós tivemos esse julgamento nos finais de abril, 28 e 29, 2 audiências em Brasília, e, infelizmente, 20 dias antes da audiência, o Supremo aprovou que a anistia era para os 2 lados, numa interpretação errônea de que os crimes conexos se estendia a anistia para os violadores, para os torturadores, aqueles que tinham cometido crimes durante a ditadura militar. E nós, infelizmente, a gente teve notícia de que, depois da primeira audiência, os ministros do Supremo
foram jantar com o presidente da República. E, no dia seguinte, o resultado resultado do julgamento do Supremo foi de 7-2, né? E eu queria, assim, com isso, ficou registrado que a anistia era válida, sim, para os torturadores, porque teria havido um acordo na época e que não se deveria mexer nessa questão para não reabrir feridas, e sendo que estas feridas jamais foram fechadas, né? Elas continuam abertas até hoje, como se isso fosse um sinal de pacificação para a sociedade brasileira. E eu queria agora lembrar 2 ministros, 2 votos contra a anistia para os torturadores: Ricardo Lewandowski e Aires Brito, que na época era o presidente do Supremo. Então, isso aí eu jamais vou esquecer. E também vou esquecer porque os familiares estiveram presentes nessa audiência em Brasília e foram constrangidos pela segurança durante a audiência, porque os familiares levaram essas camisetas e foram proibidos de usar no recinto do Supremo, lá da sala. E justamente aquela camiseta que dizia e que causou solidariedade lá na Corte Interamericana, né? Que um dos juízes, como a Vitória falou, disse: pode ler esta frase, a única luta que se perde é a luta que se abandona. Além do mais, ele fez questão de posar com os familiares que vestiam na audiência da corte, lá na Costa Rica, as camisetas com a foto dos seus familiares. E aqui no Brasil, nós fomos quase que proibidos de usar essa camiseta, todo um ritual que nós teríamos que entrar na sala do Supremo de blazer, sapato de couro, etc., para impedir que os familiares presenciassem esse julgamento da DPF 153. E outra coisa também, uma atitude que nos surpreendeu, que foi, além dessa aprovação que a lei de anistia continuava em vigor, né, impedindo a punição dos torturadores, outra coisa foi que, às vésperas do julgamento, foi feito o projeto da Comissão da Verdade, um projeto de lei no Brasil. Quer dizer, foi assim uma forma, 2 fatos para blindar o Estado brasileiro contra uma sentença mais rigorosa por conta do julgamento da corte. Então, nós também ficamos assim surpresos com essa notícia, porque o Brasil demorou 40 anos para pensar em fazer uma comissão da verdade, 40 anos depois dos fatos ocorridos, sendo que qualquer outro país, terminada a ditadura, praticamente se iniciava um processo de investigação e comissões da verdade, né? Então, o Brasil foi tipo um jogo para evitar uma sentença mais dura por parte da corte. E eu gostaria também de falar que nós estamos aguardando, então, até hoje, o cumpra-se desta sentença. E nós queremos agradecer, como a Vitória disse, não só a Beatriz Afonso, que iniciou e acompanhou esse processo da ação na corte, mas também a Beatriz Galli, com o mesmo nome, que agora está nos acompanhando
nas sessões de cumprimento da sentença, né? Porque nós estamos aguardando, né, que o Brasil cumpra a sentença e não discuta mais se deve ou não cumprir o que a sentença da Corte Internacional determinou, uma vez que ele fez livre e espontaneamente adesão à Convenção Interamericana da OEA. Então, eu agradeço e qualquer coisa estou à disposição para esclarecer melhor. Muito obrigado, Laura, pela sua fala. Eu só gostaria de reforçar um ponto que você levantou, que o Supremo Tribunal Federal sabia que a Corte Interamericana estava prestes a julgar o caso da guerrilha do Araguaia. Então, esse movimento da DPF 153 foi uma tentativa do Supremo se antecipar, né, tentar enviar uma mensagem para a Corte de que, ó, aqui nós temos a última palavra, não queira vir interferir aqui nessa temática. E o resultado, então, foi essa decisão vergonhosa do STF 4 meses antes da sentença da Corte Interamericana. O STF poderia ter esperado a Corte, né, e depois julgado a DPF. Não. Quis correr na frente para tentar, de algum modo, até mesmo intimidar a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que é muito triste, né? E essa decisão que constitucionalizou a impunidade de todos esses crimes terríveis de tortura, desaparecimento forçado, estupro, execuções extrajudiciais. Então, é uma página, uma das muitas páginas tristes, né, da história do Supremo Tribunal Federal, certo, nessa temática. Suzana, por favor. E aí, Suzana, eu te pediria se você puder contar um pouco para a gente como que foi a audiência lá na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica. Eu já vi você dar esse depoimento, né? Porque também, enfim, né, teve ali um episódio que vale a pena talvez relembrar. Muito obrigado, Suzana. Obrigado para ti, para Beatriz, para minhas companheiras de luta de tantos e tantos anos. Nós começamos essa luta, que nem diz a Vitória, éramos meninas, né? E hoje está difícil. Eu queria também homenagear muito a Maria Augusta Capistrano, que é uma inspiração, foi uma inspiração sempre para mim, para nós todas, e também lembrar que, além de tudo que a Margarida Genevois fez, ela esteve na audiência da corte. Nós éramos poucos familiares e do governo brasileiro tinha muita gente. Os militares, né, que foram assistir, que sentavam de um lado da sala, e a Margarida esteve conosco do outro lado da sala. Foi um alento muito grande para nós. E vou falar da audiência, mas antes eu queria chamar a atenção para as coisas do descaso do Estado brasileiro, que é assim, em 79, a lei da anistia não tocou na questão dos desaparecidos. A lei 9.140, em 95, que foi tocar na questão dos desaparecidos, assumia a morte de alguns, né, nem todos, porque alguns a gente nem sabia o nome completo, mas assumia a morte dos desaparecidos, dizendo, fulano de tal morreu no ano tal, de acordo com a lei tal. Não esclarecia absolutamente nada em relação às circunstâncias da morte, data de desaparecimento, como morreu, nada. E procederia à busca de corpos se nós apresentássemos indícios. Depois disso, 2003, a AGU fez um recurso à sentença da juíza Solange Salgado, que foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na vida, é pior que os da ditadura, porque dizia coisas tipo assim, quem é que diz que foram assassinados? Pode ter morrido de doença, de malária, de leishmaniose, quer dizer, tentava colocar a nossa luta no lixo. A Advocacia Geral da União, no primeiro ano do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, de quem nós tínhamos uma expectativa enorme, que fosse imediatamente abrir os arquivos para que nós pudéssemos
ter acesso às informações essas que, como disse a Crimeia, existiam em 1994, quando foram elaborados relatórios militares pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, e foram elaborados com base nos arquivos. Não era mais ditadura. Cadê esses arquivos? O que fizeram com esses arquivos? O governo não soube preservar, não soube fazer absolutamente nada. Então, o desrespeito vai seguindo. No grupo de trabalho Tocantins, a pessoa que coordenava, que eu esqueci o nome, ele, quando tomou posse, ressaltou a ditadura, o 31 de março, defendia a ditadura. Como é que ele ia procurar os desaparecidos se a posição dele era exatamente o contrário? O grupo de trabalho Araguaia tinha um representante que tinha participado da repressão à guerrilha do Araguaia. Todos aqueles membros do exército que estavam lá, os soldados, não tinham a mínima ideia do que estavam fazendo lá. A gente tentava contar, inclusive, para eles o que eles estavam fazendo lá, mas eles não podiam nem saber, eles sabiam que eles tinham que ficar cercando o cemitério, pegar água, tirar água. Então, é muito vergonhoso. E para chegar, que nem diz a Crimeia, que nem disse uma vez a Crimeia, eu repito sempre, quem anistiou os torturadores no Brasil foi o STF. Até nem a ditadura teve a coragem, porque os crimes eram tão bárbaros, nem a ditadura colocou na lei da anistia descaradamente que estava anistiando os torturadores. Ela contou com um entendimento que houve a partir daí, mas quem anistiou os torturadores foi o STF, com a participação, evidentemente, do governo brasileiro. Essas buscas que gastaram 20 e tantos milhões, não fizeram um exame de DNA, nada. Gastaram o quê? Nas viagens, nos traslados, nos carros que alugavam, que eram ótimos, entendeu? Todos com ar-condicionado, para eles poderem circular por lá, não fizeram absolutamente nada. E é vergonhoso, assim como foi vergonhosa a participação do Estado brasileiro na audiência. Eles eram muitos, entendeu? Eram muitos que estavam presentes. E tinha um acordo pré-estabelecido, por exemplo, entre as partes, né, de que os familiares que estavam lá como supostas vítimas, né, que eles chamam, não seriam inquiridos. E o que o governo brasileiro fez? Escolheu a Crimeia para inquirir. E quem é que estava lá representando o governo brasileiro na audiência? Era o Ministério da Defesa. O Brasil declarou guerra aos familiares no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, no momento em que colocou à frente como é que eu quero dizer, da defesa brasileira, o Ministério da Defesa, da representação, me fugiu, era o Ministério da Defesa que estava lá, afrontando os familiares e afrontando a corte, porque ele disse exatamente, com todas essas palavras, na sua alegação final: se vocês pretendem condenar, façam uma sentença exequível, porque senão o Brasil não vai cumprir. Ele ameaçou a corte, ele tratou a corte como se fosse o quê? A casa da mãe Joana, assim como nós fomos tratados durante todos esses anos pelo Estado brasileiro. Foi vergonhoso. Eu tive muita vergonha de estar lá assistindo, buscando justiça fora daqui, porque aqui nós não temos justiça, para os crimes que foram cometidos pelo Estado brasileiro, que sempre se recusou a encarar esse assunto. Sempre se recusou. Nunca é o momento de tratar desse assunto, logo depois da anistia, porque não só a direita dizia que era revanchismo, mas a própria esquerda dizia que nós não tínhamos que tratar desse assunto, porque a democracia, etc. e tal, incipiente, nós podíamos estar colocando em risco. Esse assunto do revanchismo permaneceu até na época do julgamento do STF, que ainda se falava em revanchismo, como se buscar os nossos familiares, como saber onde morreram, onde estão, como morreram, quem matou, a punição dos responsáveis, seria uma atitude revanchista.
Revanchismo seria se a gente tivesse feito com eles o que eles fizeram com os nossos familiares. As pessoas, às vezes, não se dão conta de que não foi só na época de Tiradentes que cabeças foram decepadas. Foram decepadas na região do Araguaia, pelo exército brasileiro. Ele cortou as cabeças e expôs em praça pública, para que servissem de exemplo aos camponeses que, por acaso, pensassem em auxiliar a guerrilha. Eles não tiveram escrúpulos em nenhum momento. Em nenhum momento eles olharam para a história do Brasil e assumiram a sua responsabilidade, porque não é uma questão pessoal envolvendo os familiares e o governo, que era uma das críticas que nós fizemos à Lei 9.140. Isso não é uma questão pessoal, é a sociedade brasileira que tem o direito de saber os crimes que foram cometidos em nome do Estado brasileiro, que na prática nunca chegou a assumir, porque a Comissão da Verdade, o que ela fez foi avançar em pouquíssimos casos pontuais e foi usar o que tinha sido feito pela comissão especial, aquela constituída pelo Fernando Henrique, que tinha examinado muitos casos até então. O que durante todos esses anos foi feito em relação aos outros mortos, além do Araguaia? Muito pouco. A Vala de Perus, só com a criação do CAAF, era ministra a Ideli Salvati, ministro dos Direitos Humanos, que começou a ter algum andamento quantos anos depois? Porque essa vala foi aberta no governo da Luiza Erundina, em 1990. A Luiza Erundina foi a primeira autoridade constituída desse país a nos dar apoio, a assumir a nossa luta. Teria sido muito gratificante para nós que ela voltasse a esse assunto na Prefeitura de São Paulo, porque a gente teria certeza de que isso teria uma outra proporção. O governo brasileiro não. Quantas vezes os familiares, nós fomos ao Araguaia, nas expedições, que iam 2, 3 familiares, e ainda por cima queriam nos colocar para alojadas nos quartéis aonde os nossos familiares poderiam ter passado. Eu não sou familiar do Araguaia, mas todos os familiares nessa história acabam sendo meus também, acabam sendo nossos, são da nossa luta. A audiência da corte depois, a audiência de cumprimento da sentença, também foi outra coisa vergonhosa, que o governo pegou para si, o Estado brasileiro pegou para si todas as atitudes que tinham sido cometidas, tinham sido realizadas e não cometidas por outros órgãos. O Ministério Público Federal, por exemplo, deu andamento a diversas ações. Isso não foi uma ação do Estado, do governo brasileiro. O governo brasileiro foi nada, foi nos afrontar, foi tentar dizer à corte que fizesse uma sentença exequível, que não cumpriu, não recebeu os familiares, não pediu perdão, publicou a sentença no jornal, que ninguém ficou sabendo, depois a gente ficou correndo atrás para tentar encontrar aquela publicação, porque nem nós ficamos sabendo que iria ser publicada, era um dos itens da sentença. Então, não houve, em nenhum momento, a vontade política de assumir essa questão, que é o que nós sempre dissemos, que inspira e alimenta a impunidade dos crimes da ditadura, inspira e alimenta os que acontecem hoje, contra a população pobre, marginalizada, contra as lideranças políticas. Estão aí tantos casos depois da ditadura que vêm nos comprovar de que esse espírito permaneceu. O Exército Brasileiro nunca fez uma autocrítica sobre a sua participação nessa guerra, nunca reconheceu essa guerra da forma como devia, pelo contrário, ensinava aos seus aspirantes, a oficiais, que a homenagem que tinha que ser feita era o Médici. Isso durante o governo Lula, a turma que se formava em Agulhas Negras escolheu como patrono o Médici. E se, por acaso, quando eles forem oficiais e a pátria for ameaçada, eles vão cortar cabeças, que nem fez o Médici?
Então, essa história, às vezes parece que ela nem começou, e nós já estamos suficientemente velhas para conseguir manter essa história. É fundamental que se fale nesse assunto, que se diga, que se repita, assim como estamos fazendo agora, para que a juventude venha a assumir a nossa história, assim como estão fazendo o Bruno, a Beatriz, que são nossos companheiros de luta e que com certeza irão continuar. Eu vou encerrar também para a gente poder fazer algum debate. Acho que é fundamental que outras coisas sejam ditas. Não sei se tem perguntas no chat, e queria sempre homenagear vocês por essa luta, por essa presença, e especialmente a Margarida Genevoix. O nosso beijo enorme para ela e para Maria Augusta, para os familiares da Maria Augusta, que se foi. Muito obrigado, Suzana. Da sua fala, eu gostaria só de reforçar um ponto, essa postura agressiva, né, no mínimo, ou coisa pior, do Estado brasileiro frente à Corte Interamericana, tentando, inclusive, intimidar ali os juízes no momento da audiência do caso da guerrilha do Araguaia. Vale a pena lembrar que nem o Fujimori, ditador, nem ele teve tamanha audácia, né, de tratar a corte num caso como o Estado brasileiro tratou a Corte Interamericana no caso da guerrilha do Araguaia. Então, acho que também foi ali um momento inédito na própria história da Corte Interamericana, e é muito triste que o Brasil, né, tenha vergonhoso. A atitude do papel. Brasil foi Sim. vergonhosa. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é que quando há uma audiência, um julgamento na Corte Interamericana, tudo é gravado e depois vai tudo para o site da Corte Interamericana. O caso da guerrilha do Araguaia não consta. O registro em áudio, o registro gravado não consta do site da Corte Interamericana. E não deve ser à toa, né? A Corte, enfim... Deve ter sido um pedido do governo brasileiro, né? Deve ter sido um pedido do governo brasileiro. Temos elementos suficientes para desconfiar disso, né? Beatriz, por favor, te passo a palavra. Mais uma vez agradeço aqui a sua companhia nessa conversa tão importante, né, nesta data aqui, para lembrarmos os 10 anos dessa sentença histórica e emblemática que condenou o Brasil. Bom, boa noite, Bruno. Eu queria cumprimentar minhas companheiras, mulheres que eu admiro e que têm uma determinação impressionante de lutar décadas por uma causa. Eu queria lembrar que há 25 anos atrás eu trabalhei no CEGIL nesse caso. Depois disso, como a Vitória falou, a Beatriz Afonso assumiu o CEGIL e litigou o caso, a Viviana, que é a diretora do CEGIL também, e agora eu regresso 25 anos depois e continuo falando sobre o caso. Então, para mim, esse caso ele tem uma importância muito grande pessoal também, na minha história. E foi também no Grupo Tortura Nunca Mais que eu conheci a Vitória, conheci os outros familiares, e muito jovem, comecei a entender um pouco aquele período da história que eu não conhecia, porque na minha formação, como já falaram aqui, era o silêncio que prevalecia. Então, foi só na minha atuação numa ONG de direitos humanos que eu fui ter acesso a informações tão importantes de um período fundamental da história. Então, como a Suzana falou, a gente tem que continuar falando desse caso, sim, esse caso é muito importante, e principalmente agora, no momento político que a gente está vivendo. É um caso que tem uma importância ainda maior, e ele é mais atual do que nunca, como também já foi falado aqui pelas minhas companheiras. Então, eu não vou querer me estender muito, porque eu quero que a gente possa ter um debate. Eu vou só falar um pouco do trabalho do CEGIL. O CEGIL é o Centro pela Justiça e o Direito Internacional e vem trabalhando há décadas em relação à defesa dos direitos humanos, através de ações de litígio estratégico
sobre violações de direitos humanos em vários países da América Latina. É uma organização regional de direitos humanos e que no Brasil tem um programa que já vem trabalhando desde 1995, e esse trabalho do CEGIL ele continua ser de acompanhamento desses casos até hoje, casos que continuam em trâmite até hoje, né? Mesmo depois de sentenças, como é o caso da guerrilha do Araguaia, o trabalho continua porque a gente continua supervisionando o cumprimento da sentença junto com as outras competicionárias e informando a Corte Interamericana sobre o que vem sendo feito e, no caso que a gente está falando aqui, o que não tem sido feito, e continua, então, é uma violação continuada de direitos humanos em relação aos fatos que foram denunciados para a Corte e para a Comissão Interamericana. O CEGIL tem auxiliado inúmeras vítimas e familiares a acessarem a justiça internacional e a obterem reparações por meio do litígio, né, da litigância estratégica no sistema interamericano, em conjunto sempre com organizações da sociedade civil, que são competicionárias, e movimentos sociais. E o objetivo é fomentar políticas públicas em relação aos temas que nós trabalhamos, como uma medida de reparação e também para evitar novas violações de direitos humanos. O CEGIL, como já foi falado aqui, através desse caso, provocou, junto com as competicionárias, que pela primeira vez o Estado brasileiro comparecesse perante a Corte Interamericana para tratar das graves violações de direitos humanos no período da ditadura militar. Então, esse caso é um caso super importante e me pediram para falar aqui sobre o que não foi cumprido, né? O essencial não foi cumprido da sentença em relação à guerrilha do Araguaia. E a Laura colocou muito bem os pontos que não foram cumpridos. Na sua sentença, a Corte foi muito clara, ela até extrapolou, como a Laura falou, eu acho que está perfeita a forma como ela colocou, ela extrapolou, os efeitos dessa sentença extrapolam para além dos próprios fatos que foram apresentados em relação à guerrilha do Araguaia, porque trata de um período de sistemáticas violações que atingiram outras pessoas, outras vítimas e outros familiares. Então, aquele precedente, ele é um precedente importante para todos os casos de violações naquele período da ditadura militar. Então, a Corte ordenou que o Estado deve conduzir eficazmente perante a jurisdição ordinária a investigação penal dos fatos, a fim de esclarecê-los, determinar as correspondentes responsabilidades penais e aplicar efetivamente as sanções e as consequências previstas em lei. Também a Corte determinou que o Estado deve realizar todos os esforços para determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas e, se for o caso, identificar e entregar os restos mortais a seus familiares. Além disso, o Estado deve oferecer tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico e, se for o caso, pagar o montante estabelecido. O Estado deve realizar um ato público de reconhecimento e deve continuar com as ações desenvolvidas em matéria de capacitação e implementar em um prazo razoável um programa ou curso permanente e obrigatório sobre direitos humanos dirigidos a todos os níveis hierárquicos das Forças Armadas e adotar em um prazo razoável as medidas que sejam necessárias para tipificar o delito de desaparecimento forçado de pessoas em conformidade com os parâmetros interamericanos. Então, de fato, foram pontos tratados na sentença que são muito importantes para resgatar essa memória histórica daquele período. E como se falou aqui, principalmente o Estado deve continuar desenvolvendo as iniciativas de busca, sistematização e publicação de toda a informação sobre a guerrilha do Araguaia, assim como a informação relativa a violações de direitos humanos ocorridas durante o período da ditadura militar. Infelizmente, o Estado brasileiro não cumpriu até hoje com essas medidas elencadas na sentença da Corte, que são voltadas para o devido esclarecimento dos fatos, que seria importante que o Estado tivesse vontade política suficiente para realizar a investigação, abrir os arquivos, né, realizar a investigação, processar e sancionar os responsáveis. Infelizmente, também a gente assiste hoje a postura do governo atual,
que vem adotando uma posição bastante preocupante de minimizar mortes e torturas, apresentando uma visão distorcida que coloca em risco todo o processo de construção da verdade histórica, tão arduamente construída a partir da luta dos familiares dos desaparecidos políticos. Nesse sentido, o próprio relator especial das Nações Unidas sobre promoção da verdade considerou as iniciativas de celebrar o regime como sendo imorais e inadmissíveis, além de condenar o revisionismo histórico usado para justificar violações de direitos humanos daquela época. Também, como exemplo ilustrativo, a gente sabe que o chefe do executivo recebeu no Palácio do Planalto o major Sebastião Curió, personagem encarregado pelo regime militar de reprimir a guerrilha do Araguaia, responsável por violações de direitos humanos no presente caso. A gente também tem assistido a um desmonte progressivo das políticas públicas relacionadas ao direito à memória, verdade e justiça, com o esvaziamento dos órgãos, retrocedendo em importantes avanços obtidos por meio de políticas públicas. E, em especial, eu gostaria de ressaltar aqui especificamente o descumprimento das medidas de justiça, como já foi colocado aqui por outras companheiras, as medidas que se referem à investigação, esclarecimento para determinar responsabilidades penais e sancionar os responsáveis pelos fatos em relação ao caso. Esse é o ponto resolutivo 9º da sentença da Corte Interamericana. A Corte decidiu que o Brasil deveria conduzir de maneira eficaz a investigação penal. E a gente sabe que isso não vem sendo feito, não vem sendo negado pelo Supremo Tribunal Federal, que mantém um posicionamento desde 2010, quando decidiu no âmbito da DPF número 153, acerca da Lei de Anistia de 1979, confrontando o direito internacional dos direitos humanos. E essa posição se mantém, apesar dos esforços da Procuradoria-Geral da República, através de ações judiciais, tentando reverter esse posicionamento em relação às graves violações de direitos humanos cometidas durante o período da ditadura militar, que se configurariam em crimes contra a humanidade e seriam imprescritíveis e, portanto, não seriam passíveis de serem anistiados, principalmente levando em consideração o caráter vinculante da sentença da Corte Interamericana, no caso Gomes Lund, guerrilha do Araguaia, e declarando haver incompatibilidade entre a decisão do STF, no âmbito da DPF 153, e a sentença da Corte Interamericana. Então, a verdade é que a atual interpretação da Lei de Anistia de 1979 por parte do STF segue sendo um dos principais entraves ao prosseguimento de denúncias criminais ajuizadas em face de ex-agentes do regime militar. E as decisões do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade são tidas como uma eficácia erga omnes, ou seja, vinculantes para os órgãos públicos, incluindo os do Poder Judiciário. Apesar dos esforços dos membros do Ministério Público Federal, não houve avanço substantivo nessa temática. E a gente, então, vem assistindo ao descumprimento da sentença da Corte Interamericana durante todos esses anos. É perceptível que as investigações sobre os fatos da guerrilha do Araguaia, como os processos judiciais, não avançam, porque o Estado segue utilizando obstáculos processuais, como a aplicação da lei de anistia e o Instituto da Prescrição, como sendo impeditivos para cumprir com as obrigações internacionais. Então, essa inércia tem efeitos devastadores e tem influência sobre a atuação dos juízes de primeira instância e de segunda instância nos casos que tratam da responsabilidade penal dos agentes de Estado, que se utilizam desses precedentes e aplicam as regras de prescrição do Código Penal. E essa inércia também do Poder Judiciário se configura em relação ao seu dever de exercer o controle de convencionalidade das leis domésticas, conforme estipula a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, assim, é muito triste, como a gente já falou aqui, assistir a essa situação, e principalmente eu só queria destacar que as medidas também para determinar o paradeiro das vítimas, identificar e entregar os restos mortais a seus familiares, que seria o ponto resolutivo 10º da sentença da Corte Interamericana, também permanece em situação de descumprimento. E o Estado, como eu já falei, vem implementando esse desmonte de políticas de investigação, recuperação de restos humanos, identificação de cadáveres, dentre outras medidas que são imprescindíveis para a devida diligência, para poder apurar as circunstâncias desses desaparecimentos.
E os familiares têm apontado que as atividades de recuperação dos restos mortais estão paralisadas. Isso também é bastante preocupante, e há relatos de que uma parcela expressiva desses restos mortais ficou acondicionada durante muitos anos em caixas de papelão, sem a devida diligência para a preservação dos restos mortais, o que demonstra um descumprimento continuado em relação às obrigações internacionais. Depois de mais de 40 anos desses fatos, e transcorridos quase 10 anos da sentença, apenas 2 desaparecidos políticos foram identificados e devido às buscas empreendidas pelos familiares. Isso também é bastante emblemático. Como a gente já falou aqui, o caso tem uma importância histórica para o resgate do passado, das violações, da elucidação das circunstâncias, principalmente no contexto de hoje, onde a tortura e a violência de Estado continuam sendo a regra geral e a impunidade, então, é decorrente. O país vive um período em que os princípios democráticos e respeito pelas instituições e o conceito de Estado de Direito são ameaçados continuamente, rotineiramente, principalmente em relação à questão da negação da justiça de transição. E essa é uma das piores consequências que a gente tem assistido e que têm sido evidenciadas pelas competicionárias, no caso, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, em conclusão, eu queria dizer que o Estado brasileiro nega o direito à verdade, à memória e à justiça aos familiares, não adota medidas compatíveis com as obrigações internacionais em matéria de direitos humanos, existe uma falta de vontade política do governo brasileiro em promover a justiça de transição e realizar as buscas e resolver a dívida histórica com as vítimas e familiares da ditadura militar. E eu queria, então, agradecer a oportunidade e eu queria também participar do debate. Muito obrigada. Muito obrigado, Beatriz. Muito importante a avaliação que você faz. Vale a pena lembrar que, até agora, o Ministério Público Federal já protocolou mais de 40 ações penais sobre os crimes da ditadura, e essas ações, elas não prosperam, ou porque os juízes dizem, não, o STF lá com a DPF 153 bloqueou tudo, ou então alegam que os crimes já prescreveram. Então, hoje o STF é um grande obstáculo para a concretização da justiça. Até 2016, El Salvador e Brasil eram os 2 únicos países na América Latina que usavam leis de anistia como desculpas, né, para garantir a impunidade. Em 2016, El Salvador deixou o Brasil. Hoje o Brasil está sozinho nessa posição do atraso. Como a Vitória disse, o Brasil é o que há de mais atrasado na América Latina. Nós não temos mais nem a companhia de El Salvador. E vamos lembrar que o hoje presidente do STF, ministro Fux, é o relator dos embargos de declaração da DPF 153, também relator da DPF 320, protocolada pelo PSOL em 2014. Essa DPF 320, ela pede que o STF cumpra com a sentença da Corte Interamericana, no caso da guerrilha do Araguaia, no caso Gomes Lund. Infelizmente, as 2 ADPFs estão lá eternamente na geladeira, né, do Supremo. Tem muita coisa nessa geladeira do Supremo, e para nossa tristeza e para a tristeza do Brasil, as 2 ADPFs estão lá também. Bom, dito isso, vou pedir a ajuda da Carla Osmo, que está fazendo aqui toda a mediação tecnológica da sala. Eu não sei se chegaram perguntas, mas para quem nos assiste também no Facebook, por favor, esse é o momento de vocês nos enviarem perguntas. Nesse nosso espaço virtual, a gente tem dificuldade de interagir com vocês que estão no Facebook. Caso vocês tenham, por favor, escrevam, mas enquanto as perguntas não chegam, eu passo a palavra para a Suzana, Vitória, Laura, Crimeia, Beatriz. Por favor, esse aqui também vocês podem aí dialogar umas com as outras, levantar mais discussões. É uma temática urgente, né? E o fato de não termos tido verdade, justiça e memória explica muito
desse terror que a gente vive todos os dias no Brasil, né? Esse abismo do qual o Brasil nunca sai. Passo a palavra a vocês e mais uma vez agradeço. Vitória, por favor. Eu queria lembrar que justamente hoje está fazendo 15 dias que teve uma reunião da FEDEFAM. FEDEFAM é a Federação Interamericana de Familiares de Mortos e Desaparecidos, de presos, mortos, presos e desaparecidos. Há muito tempo que a FEDEFAM não se reunia, voltou a reunir, e uma coisa é que eles ficaram horrorizados quando eu dou informe sobre o Brasil, sobre a questão da sentença do Araguaia, é que o próprio Exército, né, que matou os nossos familiares, né, que sequestrou, que ocultou cadáveres, que assassinou, que desapareceu com esses 70 brasileiros, e fora os camponeses, da qual a gente não sabe, nós não temos conhecimento, né? Eu sempre, assim, sempre eu tenho esperança, eu sou muito otimista. Quando apareceu a Comissão da Verdade, eu pensei, pelo menos, que os camponeses que participaram da guerrilha, ou que foram os apoiadores que desapareceram, que morreram, que foram desaparecidos, eles viessem à tona, a gente pudesse conhecer os nomes deles. Isso nem aconteceu, né? A Comissão Nacional da Verdade não teve a capacidade de fazer essas investigações, não teve a vontade política de resolver essa questão. E os nossos companheiros de toda a América Latina, da Colômbia, do México, da Argentina, todas as que compareceram a essa reunião, ficaram horrorizados de saber que os responsáveis pelas buscas na região da guerrilha é o próprio Exército brasileiro, é o próprio Exército, a própria instituição que reprimiu a guerrilha, é a instituição que vai lá fazer as buscas. Então, quando é que você vai ter esse conhecimento? Nunca, né? Jamais, né? Então, a gente quer essa verdade, a gente quer que essa história seja contada para todo o povo brasileiro. É isso que a gente está querendo. E aqueles que... Porque a Corte... Eu achei os 2 pontos importantíssimos da sentença da Corte é que ela só não cria todas essas demandas só para os guerrilheiros do Araguaia, para os 494 desaparecidos políticos do Brasil. Então, isso abriu assim, um leque enorme. E a outra coisa, quer dizer, que a lei da anistia, como já foi falado aqui, mas é bom reforçar, a lei da anistia não é empecilho para aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade, né? Aqueles que cometeram crimes de sequestro, de ocultação de cadáver, de tortura, de mortes e desaparecimentos, eles sejam responsabilizados. Né? É o mínimo que a gente quer, e a gente quer, nesse governo acho que é impossível, mas se a gente conseguir um outro governo em 2022, que se cumpra a sentença da guerrilha do Araguaia, porque minimamente foi cumprido, como até a Suzana falou. A única coisa que foi, sempre nos pagam, a mesma coisa da Lei 9.140, o que Fernando Henrique falou? Fernando Henrique dizia que aquilo lá era a Comissão da Verdade. Que Comissão da Verdade? Daquela lei só tinha dois artigos importantes. A questão de iniciar as buscas, que nunca aconteceu, e a reparação pecuniária. O que ele fez? Deu uma reparação pecuniária, foi um cala-boca, né? Achando que com aquele dinheiro nós íamos calar a boca, mas não, a gente não calou a boca, a gente continuou gritando, procurando, trabalhando e exigindo a justiça. Né? Então, é isso que eu queria finalizar, assim, se a gente não falar, e que eu acho assim, a importância da responsabilização desses agentes públicos, que já são muito poucos, se nós já estamos velhos, ainda mais eles, né? A única coisa que a ida ao Curió, do Curió lá com o Bolsonaro, é que ele está na cadeira de rodas, um velho decrépito, porque quando teve audiência lá com a juíza Solange Salgado na primeira vara da Justiça Federal, ele estava todo pimpão, todo bonitão, mas agora ele está um velho decrépito. Então, todos eles vão morrer e eles nunca vão ser responsabilizados, vai ser responsabilizados após morte, in memoriam, sabe? Só no Brasil, e volto a dizer, nenhum país da América Latina, todos, sabe, nem os países mais pobres da América Latina, como você falou, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicarágua, não tem esse, sabe, o que acontece aqui. Até os governos que a gente depositou todas as nossas esperanças
não nos ajudaram. Eu me achei assim traída, sabe? É uma luta sem fim, que só vai acabar com a nossa morte. Só. Mas eu queria só fazer umas palavras finais, dizer que é uma luta realmente que continua, né? Essa luta continua. Essa luta é de vocês, mas ela é da gente também, das outras gerações. Essa luta é muito importante, essa luta é histórica, e a gente tem que fazer o que a gente está fazendo aqui, a gente tem que falar sobre, a gente tem que não deixar cair no esquecimento, a gente tem que continuar cobrando, e a gente vai continuar cobrando o cumprimento da sentença da Corte Interamericana. E a gente tem esse instrumento e a gente vai fazer esse papel. Então, a gente não vai se calar, a gente vai continuar aqui fazendo o nosso papel. E eu queria agradecer essa oportunidade, esse convite, e dizer que eu continuo à disposição para a gente fazer outros debates sobre esse tema e sobre outros temas de direitos humanos. Obrigada. Obrigado, Vitória. Obrigado, Beatriz. Crimeia, você pediu a palavra. Por favor, depois Laura, Suzana, vocês falam aqui quando vocês bem entenderem, sem cerimônia, por favor. Só abre seu microfone, Crimeia, que está desligado ainda. Aqui na tela da nossa sala tem um botãozinho escrito mute. Você tem que apertá-lo para... Consegui. Bem, o que eu queria dizer é o seguinte: embora a gente já tem 10 anos dessa sentença, quantos anos? 40 e tantos anos da sentença aqui interna, que também não foi cumprida até hoje, né? E tanto tempo, né? Porque a nossa luta desde 70, olha, para dizer a verdade, desde 64, desde que começou o golpe, desde que os militares deram o golpe, eu sou familiar de desaparecido, porque meu pai foi desaparecido em 64. É claro que depois eu encontrei, ele não foi morto, não foi assassinado, mas ficou meses desaparecido num presídio em Minas Gerais, um presídio que eu fui saber, inclusive, que havia sido construído antes do golpe. Ele foi construído, na época do golpe, ele já estava pronto para receber os presos políticos. Quer dizer, um golpe que foi muito bem preparado, né, neste país. Então, quer dizer, há quantos anos que eu faço essa luta pelos desaparecidos, pelos presos políticos, que eu também fui presa política, eu tenho familiar desaparecido, quer dizer, meu filho nasceu na prisão, quer dizer, foi preso político ao nascer, ou no útero, e eu sei que eu vou morrer sem ver concretizado essa luta, mas eu fico muito feliz, eu estou olhando aqui nos comentários, tanta gente nova, tá certo? Que uns eu sei quem é, outros eu não sei, que estão assistindo, que estão participando, então eu acho que essa luta não termina com a gente, ela continua, né? Continua com vocês aí do lado de cá, Bruno e Beatriz, que são mais novinhos. Quer dizer, ontem ou antes de ontem, nós perdemos a Maria Augusta, que foi uma combatente persistente nessa luta, mas a luta dela não acabou, continua. E eu me lembro, quando foi criada a Comissão 9.140, que eu era uma espécie de assessora da Suzana, né, Suzana? E eu recebi muito telefonema de gente que tinha tido seu familiar desaparecido na Guerra do Paraguai e queria saber se a gente
tinha informações, se a gente podia ajudar, se a lei beneficiava esse pessoal. Então, quer dizer, já são netos, né, bisnetos da Guerra do Paraguai. Então, olha, embora seja muito duro, seja muito pesada essa luta, ela é muito sofrida, mas liberdade é uma coisa que faz parte da essência da vida do ser humano. Sempre haverá alguém lutando pela liberdade. Então, eu confio nesses jovens que estão entrando na luta. Você, Bruno, que é professor, tem seus alunos, e prepare-os para a luta, porque não é só desse grupo de desaparecidos políticos. Eu me lembro da Débora, que é mãe de desaparecido lá na chacina de 2006, né? Maio de 2006, e ela briga e ela vai atrás das informações, e ela diz o seguinte: aprendi com vocês. Porque a gente não pode se calar e que a gente não pode ficar sozinho, tem que se juntar. Então, eu agradeço a todos os familiares que estão aqui nos comentários, que eu estou vendo, os que eu não conheço. Eu acho que essa luta vai continuar. Ela não tem, apesar da gente ter um governo negacionista, fascista, que quer matar a gente com Covid-19, nós, como diz a Conceição Evaristo, eles querem nos matar, mas nós não vamos morrer. A nossa luta vai continuar viva e nós vamos continuar batalhando. É isso. Suzana, por favor. Só queria homenagear as que eu acho que são as duas únicas mães vivas, a Carmen Navarro e a Diana Piló. Tem alguma outra mãe viva de desaparecidos do Araguaia? Eu acho que não, né? Então, a nossa homenagem profunda, assim, um abraço muito grande na Carmen Navarro, mãe do Hélio Navarro, e na Diana Piló. Um abraço enorme, e é por vocês também que a gente segue nessa luta. Fico muito emocionada de lembrar da dona Sirene, da dona Julieta, da Olga Grabois, do seu Edgar, da dona Célia, que começaram essa luta, e eram mais jovens que nós ainda. Nós já estamos mais velhas do que as mães que começaram essa luta. Então, agradecemos imensamente a presença delas, que está sempre nos incentivando a seguir. E fica com vocês, viu, Bruno, Beatriz? Lutem por nós, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Com certeza. Laura, por favor. Sim, eu queria enviar os meus sentimentos para a família da Maria Augusta, que foi uma grande pequena mulher, muito brava, e que sabia enfrentar todas as situações, e foi uma companheira nossa desde a época de anistia, quando se formou o primeiro núcleo de mortos e desaparecidos políticos. Tá aberto. E eu também gostaria de falar assim da minha esperança na nova geração, né? Que nós podemos ir como nossas mães já foram, mas eu tenho grande esperança na manutenção da memória destes que estão fazendo a faculdade e que nos procuram, estudantes de jornalismo, de ciências sociais, e com uma sede de saber o que aconteceu no passado. E eu acho muito importante, eu jamais recusei dar entrevista para jovens estudantes, porque a minha esperança, eu como educadora, que sempre fui, está na formação, na educação das próximas gerações, para que essa história não se repita
e para que a memória seja mantida, e eu acredito, sim, que eles vão continuar a nossa luta. E quando eles me perguntam assim, foram seus 3 irmãos para a guerrilha, e por que você não foi? Essa pergunta me chocou, mas eu respondi prontamente, eu restei para contar a história. Então, eu acho que a minha figura, né, enquanto decorridos os 40 anos, eles viveram 2 ou 3 anos na guerrilha. E a gente carrega a história da guerrilha há quase 40 anos. Então, eu acho que esse foi o meu papel. Quer dizer, eu não fui, mas eu sobrevivi para contar a história dos que foram. Tá? Muito obrigado, Laura, por esse depoimento tão forte. Eu quero dizer que a luta continua, sim, porque ela precisa continuar. E por que ela precisa continuar? Porque esse ato de resistência nos torna melhores e porque nós merecemos tempos mais felizes no Brasil e nós teremos esses tempos mais felizes de volta. E encampar a luta de vocês é uma luta maior do Brasil e por isso que nós estaremos aqui sempre ao lado de vocês. Vocês são uma fonte de inspiração, de força, vocês têm essa força demolidora, né? É uma coisa que sempre me chamou muito a atenção e por isso que já há 6 anos, né, que eu conheci vocês, a gente está sempre em contato, porque vocês, né, nos trazem uma vitalidade, um vigor e a gente continua assim. Contem conosco aqui na Universidade Pública, para sempre fazer essa discussão e sempre falar disso, né? E falar, até que nós tenhamos a verdade e a justiça pelas quais vocês há tanto tempo lutam. Então, muitíssimo obrigado a vocês, mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam. Esse vídeo depois vai ficar gravado, imagino que o CAF vai disponibilizar depois no YouTube, para quem hoje não pôde nos acompanhar, e fica esse registro aqui, né? Fica lá o vídeo, marcando os 10 anos da sentença, lembrando que amanhã nós continuamos esse debate, né? Vamos ter aqui o Belisário, Antônia Urrejola, vice-presidenta da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vamos ter também a querida amiga Viviana do Segil, e vamos ter também o Sérgio Suyama falando desse trabalho importantíssimo do Ministério Público Federal. Então, amanhã é uma mesa aí das aliadas e dos aliados que somam esforços continuamente com vocês. Muito obrigado, gente. Uma salva de palmas para vocês. Grande abraço para o Togo, que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Aqui apareceu a carinha dele. Querido também. Muito obrigado, gente. Carla, por favor, assim